Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos fazer agora mais uma entrevista aqui com o Dr. Pedro Centurião, que é advogado e mestre em Direito Europeu e Direito Alemão. Eu acredito que vocês vão gostar muito dessa entrevista. A temática que é objeto de pesquisa do Dr. Pedro é a questão do uso da genética para fins de investigação criminal. Então, desde já, doutor Pedro, a gente agradece muito a sua disposição de colaborar conosco, né, com seus conhecimentos. Bom, eu que agradeço a participação, né, e poder aqui bater um papo, né, mais sobre essa pesquisa, né, o qual eu me dediquei, né, no período do mestrado lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Muito bem. Essa entrevista ela vai estar disponível no nosso canal no YouTube e, em especial, né, para os nossos acadêmicos, né, do curso do Direito, inclusive também para uma turma de administração, né? E o público em geral vai ter acesso a essa nossa entrevista. A primeira pergunta, doutor Pedro, que nós gostaríamos de fazer é o que motivou o senhor a optar por essa linha de pesquisa, né? Qual que foi assim, a origem, o início de tudo? Bom, isso surgiu no decorrer do curso de mestrado, né, que nós vinculado, né, à temática de direito europeu e alemão. Tendo em vista que a gente vê durante o período do mestrado, a gente tem contato com o direito constitucional alemão, processo penal alemão, direito civil alemão. Então, considerando, né, a nossa legislação brasileira referente a investigações genéticas, né, e também no direito penal, processo penal alemão, ele detém o mesmo conteúdo, né, eu fiz um comparativo, né, entre as duas instituições, vamos dizer assim, a instituição da Lei de Execução Penal, porque ela encontra, né, um parâmetro legal no artigo 9º-A, né, da Lei de Execução Penal, fazendo um comparativo, né, com a legislação processo penal alemão. E nisso também julgados, né, do Tribunal Constitucional Federal Alemão, junto com o nosso também parâmetro de decisões do STF. Ok. E por que o direito alemão ele se tornou um parâmetro tão importante, né? Inclusive para o seu assunto objeto de pesquisa? Ele advém do próprio constitucionalismo, né, da Constituição alemã. Né? Dentro da Constituição alemã, ela tem um parâmetro que os direitos fundamentais da Constituição alemã eles não são absolutos, assim como nossos direitos individuais não são absolutos. Embora lá ela tenha no seu artigo 1, né, não só a questão das liberdades, dos direitos fundamentais, mas também ela é um limite com um parâmetro legal, né, muito diferente do nosso, né, que a nossa Constituição, embora muitos dos fundamentos que tem na Constituição alemã, nós também temos nossos fundamentos, elas são basicamente parecidas, mas, porém, ela tem uma liberdade, pode ser uma interferência, né, desde que decorra da lei. Então, isso já tem dentro da Constituição alemã. Então, pode haver uma interferência? Sim, desde que seja decorrente da lei. No nosso caso, da nossa Constituição, o nosso parâmetro é o direito individual, mas nós não temos nada, né, basicamente escrito, positivado ali, que ela vai ser de forma limitada, né, decorrente de lei. Então, a gente constrói, né, todo um parâmetro através dos princípios constitucionais. Ok. Quanto ao princípio da proporcionalidade, como que a proporcionalidade pode ser um parâmetro também utilizado para o assunto objeto da sua pesquisa? Bom, antes de tudo, é necessário destacar que o princípio da proporcionalidade, ela decorre, né, ela advém ali do Tribunal Administrativo alemão, né, ela passa por dois tribunais que são de revisões, até chegar ao Tribunal Federal Alemão, que é o Bundesverfassungsgericht, né, que corresponde ao nosso STF.
Então, esse princípio, inclusive muito destacado por Alexis, advém de que ele é utilizado para aquelas decisões onde a gente vai comparar princípios, sopesar princípios, seja um princípio da dignidade humana, seja um princípio da vida, né? Seja um princípio da intimidade e liberdade. Qual os princípios a gente vai sopesar perante uma decisão? Então, o Tribunal Federal Alemão, ele se utiliza também nas ações, nas decisões criminais e nas decisões administrativas. Então, na verdade, o Brasil acabou importando, né, essa técnica, né, para as decisões aqui brasileiras. Então, isso faz com que, quando o Brasil, no caso as decisões, se depara com algo que tem uma ofensa, uma liberdade, né, de vida, né, uma liberdade coletiva. Então, vai se estudar quais são os princípios, né, que eu vou, para determinado tipo de caso, ser aplicado. Só que isso, no caso não só dessa pesquisa, mas qualquer outro caso concreto, a gente se analisa caso por caso. Né? Então, a situação elas não podem também ser aplicadas de forma exagerada para que a gente não tenha umas decisões injustas. As decisões, elas têm que ser um parâmetro, né, técnico e dentro das liberdades existentes da Constituição, no caso da nossa Constituição. O STF tem algumas decisões em que eu fiz algumas análises em que eles também aplicam o princípio da proporcionalidade em questão das regras. Né? Alguns doutrinadores alegam que regras e princípios seriam a mesma coisa, né? Mas há uma certa diferenciação. Né? A aplicação de a gente sopesar um princípio da proporcionalidade para determinados casos, aí quando vai se analisar regras, né, elas têm uns parâmetros técnicos diferenciados do que quando a gente vai fazer sopesar princípios. Né? Então, nosso STF ele utiliza também a princípio da proporcionalidade para a aplicação de regras, né? Enquanto o tribunal alemão ele vai aplicar mais questão de princípios, porque lá a Constituição Federal alemã, a análise é nos direitos fundamentais. Então, o Tribunal Federal Alemão ele vai sopesar, né, com base nos princípios, qual aquele valor ele é mais relevante para aquele determinado caso. Enquanto que algumas decisões que eu verifiquei, aplicando o princípio da proporcionalidade, o STF aplicando para questões de regras. Né? Então, enquanto lá a gente verifica os direitos fundamentais, aqui a gente analisa as liberdades individuais. Né? Então, às vezes, mas assim, a questão da técnica, ela vai ser a mesma. Né? A questão da mesma. Então, isso dentro da minha pesquisa era de grande valia. Por quê? Porque em caso de investigações genéticas, aonde eu vou coletar parte do corpo humano, né? Posso ser sangue, eu posso ser saliva, eu posso ser fio de cabelo. Então, o que é aquilo, né? Aquele elemento, né? Que é derivado do corpo humano, vamos dizer assim, derivado do corpo humano, se ele vai ofender a personalidade daquele condenado ou daquele investigado, né? E se o direito da coletividade, o direito da segurança pública, será que ele está acima do direito individual, né? O direito à integridade física? Então, isso é muito importante, porque a gente tem que analisar e verificar quais são as situações em que eu posso realmente fazer a extração, né, de exame de sangue ou de qualquer tipo de elemento derivado do ser humano, do corpo humano, né, e verificar e analisar se ele estaria dentro, né, daquelas liberdade de proteção ou não, né, a proteção individual, né, diferente do direito fundamental alemão, em que ele vai sopesar a questão de valores fundamentais, né, enquanto aqui a gente verifica os valores individuais. Então, há um parâmetro totalmente em relação de valor fundamental e aqui o valor individual. Isso é importante dentro da nossa cadeia, do nosso sistema processual. Então, isso me leva a trazer dentro da pesquisa, fazer os levantamentos, né? Ou quando eu vou utilizar,
né, o princípio da proporcionalidade. Se eu vou aplicar aquele princípio de proporcionalidade em questão dos princípios e aplicação em questão das regras, né, em questão das regras. Tendo em vista, como eu já disse, o STF já tem várias decisões em que ele aplica as questões de regras, né, de lei mesmo, e não uma aplicação de princípio, né, um princípio fundamental dentro da Constituição Federal. Muito bom, entendemos. Inclusive, falando um pouco desse contexto, né? Se por acaso o acusado ele se recusa, né, a ceder material genético para fins de investigação criminal, né, ele pode ter algum prejuízo jurídico, né, em decorrência dessa negativa dele? É interessante destacar que com o novo pacote anticrime, ele inseriu dentro do artigo 50 da Lei de Execução Penal, né, a figura ali da recusa. Né? O fato de o condenado ele se recusar, aquele condenado que foi por homicídio, né, crime grave, ou aqueles crimes que estão inseridos, né, nos crimes hediondos, a recusa dele será considerada como falta grave. Então, ele acabou inserindo, se não me falha a memória, no inciso 7º do artigo 50 da Lei de Execução Penal. Então, a recusa, ele pode caracterizar essa natureza grave. Só que essa natureza grave, ela não pode ser considerada como de forma absoluta, né? Então, é necessário verificar se a recusa dele é legítima, né? Se a recusa dele é legal e se a recusa dele tem um parâmetro, né? E assim, todo tipo de recusa vai ser necessário abrir, a meu ver, um processo administrativo disciplinar para verificar se aquela recusa foi se baseada, exemplo, na ofensa à integridade física, na ofensa à personalidade, né, daquele condenado. Né? Então, assim, o pacote de anticrime em relação a essa questão da lei de execução penal, que é da recusa, ela não pode ser vista com um olhar de forma absoluta. Recusou, basicamente, ele tem a falta grave. Né? E lembrando que a falta grave, dentro da execução penal, ele tem algumas perdas. Né? Então, assim, antes é necessário destacar que é necessário esse procedimento. Se verificar, dentro desse processo disciplinar, que a recusa dele, se ele se recusou, porque houve uma ofensa à integridade física dele, se for uma ofensa de uma questão religiosa, tendo em vista a forma como foi extraído aquele sangue, a forma como vai ser não só extraído, armazenado, né? Então, tudo isso, ele pode ter um parâmetro, basicamente, dentro da nossa estrutura constitucional de proteção dos direitos individuais, e isso não será considerado assim, dentro, né, da sistemática, como uma falta grave. Então, a gente é necessário pontuar. Outro caso seria também, que eu verifiquei, em questões de homicídio privilegiado. Né? O homicídio privilegiado, a recusa dele seria legítima, até porque não considera como os rol dos crimes hediondos, dos crimes hediondos, mas é legítima a recusa dele. Assim como a questão, por exemplo, de homicídio culposo. A gente pode dar o exemplo de trânsito, né? Um condenado, até porque também nessa parte está bem explícita, porque são os crimes dolosos, então os culposos, né? Não, eles estariam inseridos. Outro caso a ser levantado é a questão dos crimes culposos, nós temos os dolosos, os culposos e os crimes de omissão, que é uma outra situação a ser levantada. Né? Se isso caracterizaria ou não, né, se a omissão dos crimes de omissão, os crimes graves, se necessário, a meu ver, não, tendo em vista que eles teriam a questão da diferenciação, né, dessas liberdades dele, né, ser também afetado não só da personalidade, como um resultado, né, a gente diz dentro de que é tentação típica, né, culpável, ele não estaria assim naqueles crimes que seriam tão graves assim, né,
para ser extraído. Diferente do Código de Processo Penal alemão. Na verdade, ele abarca todos os tipos de crime, né? A nossa legislação acho que poderia também, né? Só que assim, ele deu mais ênfase aos crimes mais graves, crimes hediondos, né? Crimes de estupro, de homicídio, mas poderia também ter dado uma ênfase para os outros demais tipos de crime, que também são considerados, né, graves, e poder ali, a partir da condenação, né, ele poder extrair, coletar, né, o elemento, pode ser saliva, e a partir dali extrair o perfil genético e para o banco de dados, né, genéticos para fins criminais. Outro ponto que é levantado, se esses bancos, né, de dados genéticos, eles também ofendem a personalidade, que é um outro ponto. Então, lembrando, nós temos aqui o primeiro na questão da extração, né, e o segundo ponto é de a gente colocar todos aqueles perfis genéticos no banco de dados genéticos, né? Porque, na verdade, você está procurando coletar para se fazer uma prova futura, né, para determinados tipos que aquele condenado possivelmente venha a fazer. Que aí entra aquela figura, né, do direito penal do inimigo, né? Se procurar cada vez mais, né, você fiscalizar, né, o poder público ter esse, né, o sistema de fiscalização, né, de ver que todos aqueles que praticaram um crime, né, no caso do Brasil, os crimes graves, né, os crimes hediondos, e a partir daqueles dados, né, você tem um banco de dados, né, genéticos, onde você vai se fiscalizar. Houve determinado crime, né, vamos verificar se tem algum vestígio, algum elemento derivado do corpo humano, um fio de cabelo, nós vamos extrair o perfil genético e fazer o comparativo dentro do banco de dados genético. E aí nós vamos verificar, o elemento X é o mais provável. Essa é a parte também interessante, porque a prova genética ela não pode ter a sua fiabilidade, ela não pode ser de forma tão absoluta, né? Ela tem umas certas, porque se trabalha com probabilidade, que já é um outro ponto a ser destacado. Certo. Até essa era a questão também que eu iria te perguntar, né? Falando agora um pouquinho antes da execução penal, né? Falando agora da situação do acusado, né? E do magistrado, né? Então, a prova genética, ela é absoluta ou ela é relativa para o convencimento do juiz? Sim, muito tempo a prova, até nos bancos universitários, a gente tinha uma visão que a prova genética, né, ela é uma prova absoluta, incontestável, né? Na verdade, não. A partir do momento que a legislação, a partir de 2012, ela trouxe a questão dos bancos de dados genéticos, trouxe a questão da extração do exame de DNA para extrair o perfil genético e para deixar armazenados esses bancos de dados para fins criminais, nós temos que analisar todo o seu sistema desde o momento da coleta, né, desde o momento do armazenamento, até o momento lá que você vai fazer realmente a análise de compatibilidade, né, entre o que está no banco de dados genético e aquilo que foi encontrado lá no local, né, do crime, no local do fato. Então, isso leva a pesquisa que eu fiz leva a crer que essa prova ela não é absoluta, porque se trabalha com probabilidade, né? O perfil, lembrando que é o perfil genético, esse perfil genético não pode ter as características de personalidade da pessoa, né? Questão de nome, vão ter a questão de nome, mas não pode ter questão de idade, não pode ter a questão quais são a questão hereditárias, né? Fazer os cruzamentos, né, com as suas filiações. Então, ele também tem essa questão de proteção. Então, como se trabalha com probabilidade, basicamente a gente não pode dizer que essa prova ela é absoluta, né? Pode ter situações até de você ter gêmeos. Vamos supor que você tem uma situação de gêmeos, né? Você pode ter com um determinado
gene X, de um determinado tipo de delito, determinado de crime, e o seu perfil genético ele ser provável com o segundo. E aí você poderia ter aí até uma condenação injusta. Né? Então é necessário que, no convencimento motivado do juiz, que ele analise as demais tipos de prova, né? Para que não tenha uma decisão injusta. E isso, dentro do tribunal, que eu fiz uma análise das jurisprudências, decisões do tribunal, já houve condenações injustas. Né? E, no caso também brasileiro, embora a utilização dos bancos de dados genéticos, elas têm sido assim ainda mínima, tendo em vista a questão do gasto para aparelhar toda, né, a polícia, né, toda a perícia, né, é um gasto muito alto, mas o resultado também ele é próspero, é um resultado mais aproximado, vamos dizer assim, de 100%. Né? Então, aquela porcentagem que não chega a ser por cento, ela é a porcentagem de erro. Então, assim, tem que ter muito cuidado, aí depende muito de quem está fazendo também a parte ali de defesa, né? Fazer análise, pode pedir uma reanálise de prova novamente, para verificar se é 100% aquela compatibilidade entre o perfil genético que se encontra dentro do banco de dados genético com aquele elemento que foi encontrado no local do crime. Né? Então, a conclusão que se chega que ela não é 100%, né? Então ela não pode se basear numa prova exclusivamente genética e dado genético. É necessário todo o conjunto probatório, né, para que se crie realmente aquele elemento de decisão, né, para que motive aquele magistrado a dizer se aquele realmente ele vai ser condenado ou se ele vai ser absolvido. Ok, Pedro. Provavelmente, Pedro, muitos dos acadêmicos e até do público geral, né, que está assistindo essa entrevista, vai ter o interesse de pesquisar mais sobre o assunto, né? Talvez alguns queiram pesquisar doutrinas ou obras jurídicas sobre o assunto, né? Alguns talvez tenham interesse em buscar especializações, né, mestrados, instituições que já estão bem adiantadas, né, sobre esse assunto, né? Então, gostaria que você falasse um pouco sobre isso, né? Para quem quer pesquisar mais, né? Você passasse algumas sugestões, algumas orientações, né? Seja de obras, instituições, para que a gente possa suprir, né? O interesse dessas pessoas. Bom, a USP, ela detém, a de Ribeirão Preto, a Faculdade de Direito, ela detém uma pesquisa, a professora faz uma pesquisa a respeito de bancos de dados genéticos, né? Onde ela pesquisa ali essa questão da fiabilidade, também daquele perfil genético para comparar com, né, em relação ao que é localizado, os dados genéticos localizados no local do crime, e referente à questão do princípio da da personalidade, da intimidade e da privacidade. Né? Então é interessante fazer até um departamento, está no site da USP, de Ribeirão Preto, da Faculdade de Direito, e se quiser está disponível lá para o público. Eu também tenho um grupo de pesquisa vinculado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde faço a questão de análise. Ainda é incipiente, está iniciando ainda, mas quem tiver interesse pode entrar em contato pelo e-mail, né, que é centurion@hotmail.com, onde ali eu posso, né, nortear os caminhos, né, e dar melhores detalhes. Né. Também é interessante fazer uma busca no site do STF em questões dessas provas genéticas, embora está com repercussão geral, a Lei de Execução Penal, artigo 9A, né, da Lei de Execução Penal, para saber sobre todo esse aparato, né? Embora ainda não tenha uma data, né, sobre o julgamento, mas é interessante ali o acadêmico ali procurar saber mais sobre como é que está esse julgamento. Por enquanto ainda não tem data marcada. Ok, doutor Pedro, se alguém quiser dar um pulo lá em Porto Alegre, além de ir numa boa churrascaria, né? Se a pessoa quiser ir lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, lá no departamento, né? Que
que você fez o seu mestrado, né? Qual que seria o endereço, né? Como que a pessoa ela poderia ir até o departamento, ter contato, né? A Secretaria de Pós-Graduação de Mestrado, né, em Direito Europeu e Alemão está localizada na Faculdade de Direito, na região central de Porto Alegre, é muito fácil lá de localizar, a URGS, né, da Faculdade de Direito. Pode procurar a secretaria e pedir maiores informações, né, a respeito do curso de mestrado e também de vários outros departamentos ali de pesquisa, não só nessa área, né, de penal, processo penal, mas na área civil, na área também constitucional, né, dependendo do interesse do acadêmico. E o mestrado também, que é direito europeu e alemão, chegando lá em meados de outubro, novembro, sempre está abrindo o edital. Né? Aí pode também estar olhando através do site da Faculdade de Direito, né, de mestrado em Direito Europeu e Alemão. Ok. Só uma última pergunta quanto ao seu e-mail, o Centurion, como está descrito, Centurião, ou é diferente? Pode soletrar. Diferente. É Centurion com ON no final, né? E 2T. Tá certo. @hotmail.com. Ok, então tá jóia. Doutor Pedro, mais uma vez a gente agradece muito a sua colaboração. Assim que passar essa etapa da pandemia, nós queremos ouvir uma palestra sua lá na UFMS, né, presencialmente. Tenho certeza que os acadêmicos terão muitas outras questões para lhe perguntar. Vai ser um prazer te receber presencialmente e ouvir a sua palestra lá. Não, o prazer é todo meu. Eu vou sim, né? Vou aguardar o convite, né? Esperar toda essa pandemia, né? Que passe logo e que a gente possa caminhar juntos aí. Tá jóia. Pessoal, estamos deixando essa entrevista então disponível para vocês. Usufruam dela, tá jóia? Tudo de bom para todos. Se cuidem.